Olá, meus amores, tudo bem? Como vai você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui no meu canal, A Casa da Cá. Hoje, mais um bate-papo trans com uma professora, minha professora de inglês. Tenho certeza que vocês vão amar conhecê-la. Ela é minha conterrânea, eu conheci ela por um acaso. E hoje eu trago ela para a gente bater um papo, minha professora. Seja muito bem-vinda. Essa é a Pamela. Seja muito bem-vinda, Pamela. Thank you very much. Hello, everyone. Aqui é a Pamela, eu sou a Teacher Pamela, prof de inglês da Kawane. Há um bom tempo já que a gente vem tendo aulas, e não é só aula, a gente usa o espaço como bate-papo, e a gente se dá super bem e formamos uma amizade, né, Kawane? Ah, com certeza. E aí, Pamela, conta pra gente, você é meu conterrânea, você é de Venus Aires, você nasceu em Venus Aires? Eu nasci em Venus Aires no ano de 1990. Nasci aqui no Hospital São Sebastião Mártir e estou a minha vida toda na capital do chimarrão, né, Cauã? E você estudou sempre em Venus Aires? Tu se formou em inglês em Venus Aires? Chegou teve que ir para fora? Como é que funcionou? E como é que foi esse amor pelo inglês, assim, que te pegou e falou assim, não, eu quero ser professora de inglês? Bom, desde quando eu era menor, eu já brincava de escola com a minha prima, e a minha prima me incentivava bastante. Ela pegava os livros que ela já tinha estudado em inglês, e a partir deles, então, a gente brincava de escolinha, e eu já tinha o interesse de falar inglês, né? Eu brincava bastante e queria aprender cores, queria aprender números, as coisas básicas da língua, né? Aí depois, quando eu estava mais no ensino médio, que o ensino já foi voltado assim para ver que profissão que eu gostaria de seguir, eu tive professores de inglês que me chamaram a atenção também. E como eu já fazia cursinhos de inglês, eu tive incentivo dos meus pais também de continuar estudando a língua. Eu já falava bem no ensino médio, então eu tive bastante vontade de ser professora na área de inglês, a tradutora também. Aí eu fiz vestibular, então eu iniciei na Universidade de Lajeado, na Univates. Quando eu iniciei, eu já tinha um pouco de experiência na escola que eu estudava inglês, eu também comecei a substituir uma professora e dar aula de inglês. Ai, que legal. E aí eu peguei gosto pela coisa e só foi, né? Comecei a dar mais aulas, a ter mais turmas. Depois vieram os estágios também e eu vi que eu estava na área certa, que é uma coisa que eu amo fazer, né? Depois da minha graduação de letras em inglês, na graduação de letras, né, eu tive inglês, português, literatura, tive literatura em língua inglesa e tanto a literatura americana quanto a literatura britânica também, que daí eu tive contato com a literatura em língua inglesa, que gostei muito também. E quando eu terminei a minha graduação em letras em inglês, eu tive vontade também de fazer uma especialização, e a especialização consegui fazer à distância aqui na minha cidade, e foi em uma especialização em aulas de português e inglês. Depois eu fiz, então, mais uma graduação, mas aí em outra língua, em espanhol, que também me chamou a atenção, né? Dar aula de espanhol, que também para mim é novo, ainda fazem muito menos tempo do que as aulas de inglês, né? Que eu já venho dando desde os meus 17 a 18 anos, mas tem me encantado bastante também esse mundo da cultura espanhola. Eu tive experiências na língua inglesa quando eu fiz intercâmbio em 2010. Eu fui como aluna, fiz intercâmbio em Toronto, no Canadá. E daí lá eu estudei. Aí tinha o curso que a gente chama de General English. Aí tu chega lá numa escola de inglês do Canadá, faz o teste para ver em que nível cai, em qual turma e horário. E aí tem as aulas lá com professores canadenses. Foi uma experiência bem interessante. Aí a gente tinha aulas, por exemplo, das 9 até 1 da tarde. E depois a gente tinha o tempo para fazer passeio turístico e aproveitar também conhecer a cultura canadense, né? Em 2014 eu voltei para Toronto
Mas aí eu fui como líder de turma junto com uma amiga minha, que no tempo era minha colega de trabalho, numa escola que eu trabalhava. E a gente levou um grupo de alunos para estudar lá também, fazer passeios turísticos e falar inglês aqui 24 horas, né? Quando está em outro país. É. É a língua oficial, tem que se forçar a falar, né? No mercado, na farmácia, em todas as situações. Isso é um E, pouco e linda. como é que foi, assim, morar fora, assim, quando tu teve que realmente falar? Porque a gente fica meio perdida, né? Quando a gente só faz o cursinho é uma coisa, mas quando você chega realmente no país onde que fala inglês, não dá um pânico. Deu um pânico também, mesmo você já tendo, assim, o hábito de falar, não dá um pouco de pânico. Às vezes a pronúncia muda muito, né? Por exemplo, aqui na França, a pronúncia muda, então às vezes nem eu consigo entender o que ele tá falando. Como é que foi para você quando chegou lá para estudar mais, assim, foi fácil ou, tipo assim, teve alguma coisa que teve dificuldade? Quando eu cheguei, então, né, no aeroporto já tu recebe muitas informações em inglês, né? Então, no aeroporto seria uma parte ali que a gente fica um pouquinho tenso para ver se está tudo certinho. Mesmo a gente É, estando com sim. bagagens todas certas, requer uma atenção maior, né? Quando a gente vê a polícia, né, a gente fica tenso, fala, será que eu vou É entrar? Será que eu não vou inevitável, entrar? né? A gente ficar meio tenso. Então, nesses momentos, eu fiquei bem atenta, assim, para usar a linguagem apropriada, para tentar entender tudo certinho que estavam falando, que estavam pedindo, né? De bagagem. Depois, quando eu cheguei em Toronto, claro, o primeiro contato que eu tive com a casa e a família que estava na casa, que em 2010 era uma pessoa que nasceu no Canadá, porém tinha o que a gente chama de heritage italiana, né? A descendência italiana. Mas falava inglês muito bem. Tinha algumas expressões que às vezes a gente tinha que pedir para repetir ou para explicar melhor, ou expressões idiomáticas da língua inglesa, né? Uhum. E de Toronto, alguma gíria específica que eu não compreendia e daí perguntava para ver como era, né? Mas foi bem interessante, assim, as primeiras situações na estação de metrô, que além de falar língua inglesa, tem que saber um pouquinho daí de geografia, de localização, né? Não era só o norte, south, east, west, entender um pouquinho das estações que tinha que se localizar ali para a escola e onde tinha então o metrô, onde tinha que pegar ônibus. É. A gente acabou se perdendo, claro, mas como em Toronto e acredito na Europa é bem comum também, o City Pass, que a gente chama, é um cartão que a gente tem e ali pode colocar um saldo para utilizar o Você ficar transporte andando na público, cidade. né? Isso, que daí é o ônibus, o subway, o que mais tinha? O streetcar, que era um bondinho, assim, que passava numa avenida principal, lá perto da região central de Toronto. Então, às vezes dava uma situação e aí era o tempo de, não, vamos lá, a gente vai conseguir, vamos pedir a definição da palavra, ou fazer um pouquinho de mímica, ou mostrar alguma coisa no É. mapa. Aí dava comunicação, né? Mas a gente vê como estando assim 24 horas e tendo que falar inglês é importante, né? A gente se comunicar, a gente ter coragem, ir em frente, né? Ir perguntando, mostrando, apontando e vai indo, né? Fazendo novas amizades também. Sim. E para você dar aula, assim, é tranquilo? Eu vejo que você é muito calma. Eu faço aula tanto tempo contigo porque você me passa, assim, uma tranquilidade, sabe, de poder questionar. Eu acho que, bom, tu sabe, né? Eu sabe que a nossa aula, hoje eu consigo conversar 1 hora de aula com a Pamela. No começo dava umas engasgadas ali, mas a Pamela tá sempre ali para me ajudar, sabe? Me dar aquela forcinha. Eu fico tentando, às vezes, me esforçar para tentar lembrar a palavra, que a gente sempre esquece. Tudo que a gente tá falando inglês, como eu não falo inglês aqui, é raro falar inglês aqui, então a gente acaba esquecendo as palavras. Então, toda semana, a Pamela tem que ficar me lembrando, acaba esquecendo. E eu sou uma pessoa, a Pamela sabe, que eu não gosto de estudar.
eu vou direto ao ponto de falar com ela e ficar toda vez lembrando. Tanto que eu aprendi italiano, assim, aprendi o francês, assim, hoje eu falo francês não perfeitamente, mas eu consigo, assim, fazer tudo que eu precisar, fazer perguntas, questões na rua. E a Pamela é uma pessoa assim, eu indico a Pamela para todo mundo. Eu vou deixar aqui depois o Instagram aqui na descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem conversar com a Pamela. Ela tem todo um trabalho e ela tem uma calma. E você fez alguma coisa para ter essa calma? Você sempre foi assim? Porque eu vejo que, cara, você me traz uma tranquilidade. Eu sei que eu posso perguntar. Tinha professores meus que eu já tive, professores particulares também, onde que eu vi que eles não tinham muita paciência de ficar esquecendo. Eu fiz, sabe? Eu sentia que eles não tinham paciência. E você, desde o começo, por acaso te conhecer também, né? Que você foi professora a minha sobrinha, que a minha sobrinha falou assim, cara, tem uma professora que você precisa fazer com ela, que ela é super legal, você vai amar. E a Pamela foi amor à primeira vista. Me conta aí, como é que é para você? Você fez algum curso para paciência? Você sempre foi paciente, assim, sendo tranquilo? Como é que é dar aula para alunos, assim, como eu, assim, que não gosto de estudar? A minha personalidade sempre foi de fazer muitas amizades e de ser bem receptiva. Então, eu acho que um pouquinho faz parte da minha personalidade, né? E como eu sempre gostei de dar aula, de passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho e também pegar um pouquinho do conhecimento que o meu aluno tem, é uma troca de experiências. E como eu já fui aluna e ainda sou e ainda estudo, eu gosto de ter empatia pelos meus alunos, ou seja, eu tenho que me pôr no lugar do meu aluno, porque eu já fui aluna também, e a gente não a gente não tem todo o conhecimento, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo, vai tendo experiências, o aluno contribui em muitas coisas também. Então eu gosto bastante que os alunos me ouçam, mas que eu também saiba escutar os meus alunos, ver a partir da fala o que falta aprender, ou o que falta melhorar, né? Ou os avanços que o aluno tem a cada aula, isso me encanta bastante. Então, eu vou sempre num ritmo que eu gosto, assim, para que haja comunicação desde a primeira aula e que também tenha uma amizade, né? Que a gente não seja só professor e aluno, mas que a gente consiga dialogar sobre qualquer tema na minha aula e sempre que o aluno se sinta à vontade para questionar, para, né, sair um pouco fora das nomenclaturas em inglês, o que a gente está aprendendo hoje? Não, indo de uma forma mais leve, né? Fica mais gostoso de aprender, né? Quando eu sei que eu posso conversar sobre um pouco de tudo. Então, eu tento com a Pamela é quase minha psicóloga. Aí eu tenho um problema na semana, eu venho, trago o problema para a classe, mas eu tento falar todo o problema em inglês para ver se eu consigo me expressar. Porque depois, quando eu estiver em algum outro país, em algum outro lugar, onde eu preciso conversar com alguém, vai ser isso, vai ser uma troca, falar sobre as coisas que aconteceram na semana, ou as coisas que eu já fiz. Então, com a Pamela, eu tento trazer isso, e a Pamela, assim, super aberta, assim, eu gosto muito da tua aula. Mas sabe que, eu até trouxe para você, que você sabe, né, que eu fui para Londres, e lá assim, é uma pronúncia muito estranha. Eu não consegui entender a forma que eles falam. Eu não consegui, tipo assim, eu tive que ficar repetindo. Pode me repetir, por favor? Repeat, please. Repeat slowly. Mesmo slowly. E se repeat, eu não consegui entender o que eles falam. Eu tinha que ter uma pessoa para traduzir, porque o inglês, o que é o inglês que normalmente a gente aprende, sempre é o inglês dos Estados Unidos, né? É o americano. E o britânico é um inglês muito diferente, onde que eu acho que eu preciso ter como é que fala? Entrar lá dentro e ficar um tempo para me conseguir imergir, né? Uma imersão de inglês britânico para me conseguir aprender. E muda muita coisa, Pamela, no inglês do americano? Nesse aspecto, tu pode falar um pouquinho mais que eu, porque tu esteve no país, né, que falava inglês britânico. Então, claro que eu já tenho trabalhado assim com materiais tanto do inglês americano quanto do inglês britânico. E a gente nota o quê, né? A mesma coisa que no Brasil a gente tem, né? As questões regionais, que são diferentes de dialetos, né? De sotaque. A gente vai ter essa diferença no inglês também, assim como tem no espanhol, né? No espanhol tem
né? O No inglês, português também. desculpa, o espanhol daqui da Argentina e do Uruguai, que vai ter sotaques e palavras diferentes do espanhol do México e da Espanha, e assim por sequência, né? Do português também que tu Nossa, o comentou. português também muda muita coisa. A proprietária aqui do apartamento, ela é portuguesa. Tem vezes que eu não consigo entender o que ela tá falando, e ela também não entende o que eu tô falando. A gente tem que ficar repetindo, tentando falar em outra, tentar falar alguma outra coisa de uma outra forma, E porque tu é estivesse diferente. em Portugal também, né? Acho que nota bastante assim, a diferença da pronúncia e palavras diferentes, né? O Muda vocabulário. bastante, né? Lá na Inglaterra a mesma coisa, eu não consigo entender. Então, Mas, né? olha, O pelo inglês, menos para como entrar. a gente é acostumado a escutar bastante o inglês americano, mas como eu disse, eu já trabalhei com materiais do inglês americano e também do inglês britânico. Tem essa diferença, né? Na pronúncia, o sotaque, né? E também a diferença de vocabulário, uma e outra palavra também vai mudar. Vai haver a compreensão, só que na nossa primeira chegada, na primeira vez que a gente ouve o inglês britânico, se a gente já está estudando inglês americano antes, vai soar um pouquinho mais desafiador, né, para o nosso ouvido. Sim. Então, às vezes, né, a gente ir se habituando a ouvir, que é nem quando tu voltar de novo para lá e ficar mais um tempinho, né? Na segunda semana já vai se É, familiarizar um pouquinho mais com a sim. pronúncia. Então, eu Uhum. comecei a fazer, eu já fazia um pouquinho, eu sempre estava tentando um pouquinho de inglês, porque quando eu vim para cá, para a Europa a primeira vez, eu entrei pela Alemanha e eu tive a sorte de ir com um amigo meu que ele falava inglês. Então eu consegui entrar. E tipo assim, eu não tinha nada, gente. Eu não tinha, quer dizer, não tinha, não é que não tinha nada, eu não tinha nem como provar que eu ia ficar no hotel e a pessoa que me deu um papel na mão escrita que eu ia para casa dela, só que não é isso, é um papel da prefeitura da cidade, dizendo que você vai vir para cá, só que eu não tinha nada. A minha sorte, que eu tava com meu amigo que falava inglês, e aí ele falou assim: olha, já vi que eu vou precisar. E aí, tipo, na Itália não precisei, mas depois eu comecei a fazer umas viagens por dentro da Europa, e aí eu fiz uns cruzeiros. Dentro dos cruzeiros, gente, a maioria do pessoal fala inglês. A minha mala extraviou e eu não conseguia falar inglês. Eu precisava da minha mala. Demorou 3 dias minha mala chegar na minha cabine. Então, desesperada, pedindo. Eu não falava inglês. Gente, um desespero. E para finalizar, assim, um dia eu falei: vou para Espanha. Aí foi Barcelona e falei: de boa lá falar espanhol. Gente, eles não entendiam nada que eu falava, eu não entendia nada que eu falava assim, eu necessito do inglês, porque eu não vou ficar trancada na França ou ficar nos lugares, preciso viajar e quando precisar do inglês eu faço como. E, e eu fico muito feliz, assim, de ter encontrado a Pamela, tanto que da última vez eu fiquei muito feliz, até fiz um stories agradecendo a Pamela, porque eu fui no último cruzeiro que eu fiz com a Patrícia, lá muita gente falava inglês também, né? Que tem pessoas a bordo lá que não falam outra língua, se não for inglês, que são de outros países, tem pessoas do Haiti, da China, que trabalham dentro do navio, então é inglês. E aí eu cheguei lá, eu tava ficando doente, tava com dor na garganta, eu falei assim, agora vamos ver se meu... Fui, meu amor, eu pedi tudo, consegui pedir médico, e aí eu fiquei muito feliz, até fiz stories, e também conheci por acaso eu conheci um britânico que ele não tinha muito sotaque, assim que eu conseguia, estava bêbado também. Ele queria falar com o italiano queria falar com ele, então eu falo italiano. Ele falava italiano para mim, eu traduzia italiano para o inglês. Aí ele falava inglês, eu traduzia para o italiano. Aí tinha a Patrícia que falava português, queria entender o que o italiano estava falando, tinha que traduzir o do italiano para o português. Gente, foi uma loucura. Muitas línguas estrangeiras. Foi assim o dia que eu fiquei muito feliz. Caralho, eu consegui. A primeira vez que eu consegui realmente me expressar em inglês e fazer as coisas que eu precisava, né? Mas no comecinho, gente, vou falar pra vocês, não, tipo assim, às vezes dá um desespero, sabe? Você tá tentando e você vê que não tá aprendendo. Por isso que é muito importante você ter uma professora ou um professor que seja calmo, que possa realmente te ajudar, que tu vê que ele é teu amigo, que queira. Então, a Pamela com certeza vai poder te ajudar. Então, fala pra gente, Pamela, como é que você faz? Qual a forma que você dá assim, o material didático? Como é que você faz com uma pessoa que está iniciando, que tem vontade de fazer inglês? Quais as dicas que você dá para a pessoa aprender mais?
Bom, a dica fundamental é praticar, né? É. Toda língua vai sempre estar em movimento, então a gente tem que praticar sempre, né? Para cada vez ir aumentando o vocabulário, aumentando a experiência na língua, né? Então, se desafiar em falar inglês, né? Que nem tu fizeste no cruzeiro, isso foi uma experiência incrível, né? Tu conseguir entender e ser entendido, né? É quando de fato tem a comunicação, né? Quando a gente inicia então as aulas, eu sempre me proponho a ver, né, qual é o objetivo do aluno, se é a comunicação em geral, se é para algo específico, se é para o trabalho. A partir daí, né, no primeiro encontro eu vou conhecer o aluno, então vai me falar um pouquinho do que espera para a aula, eu explico um pouco da questão da prática, de todos os dias um pouquinho é fundamental, de através da música, através de uma série, através da leitura de um livro, tudo vai vir a colaborar com a língua que eu vou estar estudando, né? Seja mandar um áudio para mim em inglês falando do seu dia, de como foi o dia, ou seja fazendo uma lista de mercado em inglês, ou né, uma lista de afazeres do que tem para fazer todos os dias e conseguir colocar em inglês. Quando eu vestir uma roupa, conseguir falar o que está vestindo. Então, aos poucos, a gente vai aumentando isso, aumentando a prática, né? A ideia na primeira aula, conhecer o aluno, e a partir daí ir montando o material, seja ele projetado, né? Eu vou montando alguns questionamentos para que a partir daí eu consiga conhecer esse meu aluno e ver, né, no que ele, em qual forma ele se identifica mais, se quer só conversar e a partir daí ter como base alguma projeção que eu faço na aula, alguma coisa que eu possa enviar por WhatsApp, ou na aula presencial, né, através de material fotocopiável, através de material que eu crio, alguma apresentação, né, em questões de projetar slide para o aluno. Então, aí a gente vai vendo a forma com que o aluno vai aceitando bem e vai conseguindo tirar proveito disso, né? Não excluo a questão do material didático, porque sim, ele pode vir a colaborar, né? E acrescentar muita coisa também nas aulas e para o aluno. A gente faz através do diálogo, né, Cauane? Desde a primeira aula, né, tu consegue ir se virando na língua inglesa e cada vez foi aumentando mais e foi questionando e foi memorizando muita coisa também, né? Então, eu acredito que, né, na primeira aula é analisar o perfil do aluno para ver o que ele se identifica mais e aí montando um materialzinho, né? E falando bastante, né? Se comunicando a cada aula. Sim, você tem bastante material, né, Pamela, que você consegue enviar. E também, hoje fica muito mais fácil, às vezes a pessoa não tem muito tempo para deslocar até o lugar. A Pamela, como você sabe, né, que eu moro na França, a Pamela mora em Buenos Aires, a gente sempre faz online. Ela tem os slides dela, também durante a semana ela sempre envia algum material para mim dar uma estudada, para mim dar uma olhada. Algumas palavras. Exercícios, né? As palavras que eu fiquei com mais problemas e que tive dificuldades, né, nas palavras ou alguma coisa, ela sempre manda para mim lembrar, ou palavras que eu não lembro, ela manda sempre um monte de coisa para mim lembrar. Então, expressões que eu posso ficar todos os dias. No começo ela pedia, quando você acordar, você manda um áudio para mim falando como é que foi seu dia. Então, assim, é bem, bem legal. E você dá aula além de online, você dá aula em escolas também? Em escolas, eu tenho uma escolinha infantil que o meu filho estuda, e lá eu dou aula também de inglês e de espanhol. O inglês começa a partir dos 2 aninhos, e o espanhol é mais para o jardim e pré, que seriam os maiores, né, da escolinha infantil. E além de lá, eu tenho então esse meu espaço físico, que a Cauane já teve aula presencial aqui, né? Teve uma aulinha presencial aqui que foi muito prazerosa, porque eu pude, né, te conhecer ao vivo, mas não através da tela, né? A gente pôde se abraçar e conversar um pouquinho mais.
E foi bem interessante, foi bem legal. Espero que a gente tenha mais encontros presenciais, né? Ai, com certeza. Ah, não, mas agora você vai vir pra cá, pra França. A gente vai poder sair juntos aqui e passear. A gente vai falar em inglês na Torre Eiffel, lá embaixo, fazendo um piquenique. Ai, fantastic! Yeah, I'm looking forward at it, yeah. Tô esperando É, ansiosamente por esse encontro. E também, eu já tô aprendendo umas coisas em francês, né? é Então, verdade. de repente, pelo menos um bom dia, boa tarde, boa noite, vai É, sair. eu e a Pamela, a gente fala um pouco, aí depois eu começo a ensinar umas palavras, porque a gente aprende assim, né? De pouco a pouco, uma palavrinha aqui, uma palavra ali, e sempre o mais básico, então a gente tá fazendo uma troca. Daí eu falo, isso em inglês é isso, mas em francês é isso. Daí eu falo, aí a Pamela repete, ela anota, aí depois na outra aula eu sempre faço perguntas. Tem alguma coisa aí que você lembra do que eu falei pra você? Ah, eu tenho aqui Je bastante coisa voudrais. anotado. J'adore, Je voudrais de l'eau. je voudrais, je veux pas. Je veux pas, é não quero, je voudrais, eu gostaria. É, é mais suave. Como é que fala? É mais suave? Não, como é que eu posso falar? Mais. Eu gostaria, porque eu quero e eu gostaria, né? Não, eu gostaria um Je pouquinho vous, mais formal, né? je vous, eu quero. E je voudrais, eu gostaria. Em inglês é I want. E como seria o je voudrais? I would like. I would I like. would like to. I Uhum. would like. Yeah. Uhum. E quando eu quero pedir alguma coisa por exemplo, eu vou para sei lá, tô num bar em algum lugar. I would like drink water. Yeah, I would like to drink water, please. Or I'd like a bottle of water or a glass of water. Que a gente pode usar, né, o recipiente que vai querer essa tua água. Né? Pode usar bottle, glass. Or I would like some water, please. Some water, please. Yeah. Yeah, I would like some water, please. Please, thank you, excuse me. Em todos os momentos, né? A gente vai usando bastante. Sorry, né? Quando eu não entendo alguma coisa. A gente não vai perguntar diretamente what, como se fosse o quê. Mas, sorry, can you repeat, please? E em inglês, deixa eu te perguntar. Em inglês, aqui na França, existe, por exemplo, o que eu te expliquei já, que é tu e vous. Existe, acho que não existe no inglês isso, né? Ou é tudo a mesma coisa. Que tu é para quem é mais próximo. E vous é para quando eu não te conheço. Se você é um estranho, é vous. Não tem isso no inglês, né? Não, em inglês é new you, que a gente vai falar diretamente com a pessoa. Eu posso ter a formalidade, que nem Mr., Mrs. Eu Tem acredito que tenha também, né, essas formas de tratamento em francês, de repente. madame, mademoiselle. Na verdade, Madame, in English. madame, mademoiselle. Na verdade, não se usa muito mademoiselle aqui, é sempre madame. Antigamente, mademoiselle para quem era solteira, mademoiselle, e madame para uma pessoa, como você é madame, porque você seria uma mulher casada, então madame. Então, mademoiselle, normalmente para quem era solteira e mais jovem. E Sim. madame é para quem é uma pessoa casada e mais velha. Mas hoje não se usa, Como se quase não fosse se usa. É raro Miss você e escutar Mister. mademoiselle. É Mister e Mister, né? Uhum. E aí, o que mais você pode nos ensinar aqui de inglês para as pessoas que têm vontade de... Tem alguma coisa assim, alguma coisa básica que, tipo, se você viaja, que você tem que ter na ponta da língua? Sim, eu me apresentar, né? Saber como me apresentar. Então, hello, hi, nice to meet you. My name is Pamela. Nice to meet you would be prazer em conhecê-lo, conhecê-la, né? Aí, dependendo do lugar que eu vou estar, a pessoa vai dizer welcome. Yeah, welcome to, for example, welcome to Paris. Welcome to Thank Buenos you. Aires. Welcome. Where are you from? Where from? De onde você é? Yeah. I'm from Brazil.
in a city called Buenos Aires, or, yeah, aí a gente usa o nome da cidade que a gente vem. I live. What is I live? I live in Buenos Aires. Yeah, Ah, uma coisa que eu sempre me confundi, I live e life. É quase a mesma pronúncia, né? Tem muita coisa que parece e se depende quando é você a se... mesma escrita. Só que o live como verbo, né, é viver, morar. If I make a question for you, where do you live, Kawane? I live in Beauvais. E live é uma transmissão ao vivo, né? É a É, mesma escrita, porém como ao vivo, live. E daí muda live. a pronúncia. Muito importante. E se, por exemplo, a pessoa quer pedir alguma coisa em algum lugar, a gente não, mas é o I would like, que seria... Tu não fala I É. want. I want seria muito agressivo. É muito direto. Eu posso falar no grupo de amigos, né? Que eu tenho mais liberdade de falar diretamente, né? Não tem problema. Mas se eu tô num ambiente onde eu não conheço a pessoa, então eu quero pedir algo, eu posso dizer I'd like some water, please. I'd Or like. I will have some water, please. I I will will have. seria eu gostaria. Would like, gostaria. E will have, eu terei alguma coisa para beber, né? I will have some water, please. Please. Sempre a gente usa, né? E depois, quando retorna com algo, thank you or thank you very much. E você sente alguma diferença em dar aula para crianças e para adultos? Tem alguma diferença? Ou não? Tu prefere dar aula para crianças? Bom, Como é que é? a criança, como ela geralmente as que começam a aula comigo já não estão alfabetizadas na língua materna, no caso aqui o português, né? Então elas vão absorvendo tudo que aprendem com mais facilidade, né? Sim. Porque elas não vão ter separado, agora eu tô em língua portuguesa, agora eu tô em língua inglesa, elas vão aprendendo tudo junto. Então, usando bastante mímica, né? Em vez de dizer, por exemplo, caneta, pen, eu vou apresentar, this is a pen, ok? Ou eu faço come here, e eles já vão aprendendo, contextualizando, né, o ambiente em inglês. É fantástico ver como a criança absorve tudo de uma forma mais natural. Eu sempre acabo dando aula, que nem para criança, assim, de uma forma natural e jamais forçando a algo ou forçando a falar algo, porque eu prefiro que seja uma forma leve, né? E então, eles vão participando à medida que vão se sentindo confortáveis na aula, que nem eu comentei antes, né? Sim. E, gente, a Pamela tem um menino lindo, o Joaquim. Como é que é o nome dele? Joaquim? Joaquim, O Joaquim, né? O Joaquim, ele já fala inglês, ele já... é um menino lindo, né? Um loirinho lindo. E você também vai ensinando ele aos pouquinhos, ele vai falando inglês contigo. E é bom, né? Porque ele já vai desde criança já aprendendo inglês, a mãe professora em casa já falando inglês. Ele vai acostumando porque ele ouve bastante quando eu tô falando em inglês, então às vezes ele começa a me perguntar o que é isso em inglês, ou me conta uma historinha em inglês. Então, eu vou incentivando, né, aos poucos, fazendo uma brincadeira e outra que ele goste, ou que ele me pergunte, que tenha curiosidade, e aí a partir daí eu vou brincando com ele e introduzindo algumas coisas já na língua inglesa, né? Através de músicas. Ele tem também a aulinha agora comigo na escolinha, mas antes ele já se acostumou em casa a escutar uma e outra coisa. Então ele já vai aprendendo bastante, né? Aí De você uma fica forma mais fácil. prazerosa, né? Através de brincadeira, de joguinhos. Sim, fica muito mais fácil, assim, ele vai aguçando a curiosidade dele do inglês, né? Será que ele vai ser um professor de inglês também? Pois é, vamos ver Será o que vai ser um futuro professor de aguarda, inglês? né? Um professor de letras em Harvard? Olha, chique. A professor there. Quem sabe, né? Vamos ver o futuro. É, A mãe vai aplaudir pra tudo. Tudo que ele quiser fazer, então vou estar do lado, né?
incentivando. Sim, ele é bem curioso, né? Ele é bem espertinho, assim, ele adora fazer as coisas, é uma graça. E o que mais você pode falar pra gente aqui, para as pessoas que querem saber mais sobre você ou sobre inglês? Uhum. Olha, independente da idade da pessoa, independente do objetivo que ela quiser, o importante é ter vontade, né? É dedicar o tempo que ela quer se doar para a língua estrangeira. O quão rápido ela queira aprender vai depender, claro, do encontro que vai ter com o professor, mas também das outras horas vagas, que seja uns minutinhos por dia, a pessoa vai ter para se dedicar e a tentar trazer para o cotidiano um pouquinho da língua, né? Ah, mas o que vou usar? Ah, tem várias situações que a gente pode usar, porque hoje em dia, né, tudo a gente tem inglês, a gente vai no fast food tem inglês, a gente vai assistir um filme original em inglês. Então, a gente saber usar dessas ferramentas que a gente tem no dia a dia em casa para aprender um pouquinho, né? Para toda e qualquer língua não tem caminho fácil, né, Cauane? Tu sabe, porque tu fala um monte de línguas. É a questão de praticar, de estar aberto a novas descobertas na língua, né? E saber que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu método de aprender, e todos eles são bem-vindos, e todos eles a gente vai conseguir um dia se comunicar na língua, né? É só a gente persistir e a gente tentar, e ter coragem de se arriscar de vez em quando e falar um pouquinho em inglês. E a gente consegue, todos somos capazes, né? Então, com certeza, vai da nossa força de vontade também de aprender uma língua, né? Para mim não foi diferente, né? Eu tive as minhas dificuldades também para aprender uma língua estrangeira, como o inglês, por exemplo. Mas eu persisti, fui atrás e tive professores que também me auxiliaram nisso, com certeza, e me mostraram algumas formas de conseguir praticar em casa, seja anotar palavras diferentes, ou seja escutar uma música, ou até em jogos, né? A linguagem é em Em inglês. inglês? Uhum. A moda tem muita coisa em inglês também, né? O estilo de uma camiseta, que a gente chama de t-shirt, né? Já vem do inglês também. O próprio smartphone, né? Vem também da língua. Então tem muitas coisas, nós somos rodeados hoje em dia através da tecnologia com a língua principal o inglês. Então, o simples fato de eu mudar a configuração do meu celular para a língua que eu quero aprender já vai me ajudar, né? Acho que o principal é dar o primeiro passo, né? Começar a querer Isso. inglês, porque a gente Uhum. nunca sabe quando vai precisar. Com certeza, acho que todo mundo gostaria de viajar para um outro país e o inglês é muito importante. E para mim, como a Pamela falou, a gente tem as nossas dificuldades. Quando eu comecei a estudar, eu pensei que você fala assim, meu Deus, eu não tô aprendendo, não tá indo, não tá indo. Só que aí quando eu realmente apertou, eu vi que saía alguma coisa. Então, a gente só sabe, porque quando a gente tá aprendendo, a gente fica morrendo de vergonha de, tipo, falar inglês para alguém que fala inglês, a gente tá errado, a gente falar a pronunciação errada, ou a gente fica com vergonha, então a gente, pra mim, pelo menos, né, a gente fica tímido, a gente fica com vergonha de falar para as pessoas. Mas quando você vai para um outro país que você precisa, você necessita, né, realmente precisa, tu vai ver quanto foi bom tu ter estudado pelo menos um pouco. E como a Pamela falou, tem diversas formas de você aprender. E hoje eu faço, além da Pamela, eu faço o Duolingo, que me ajuda bastante, que é uma ferramenta, é um aplicativo que é super simples, onde a gente vai te ensinando devagarinho as palavras, o que seja que você aprenda uma palavra por dia, já é alguma coisa. Eu vou aprender uma palavra nova hoje, só que amanhã eu esqueci. Aí o Duolingo sempre acaba trazendo aquela palavra de volta, e aí junto com... E você estudando, sei lá, 5 minutos por dia de Duolingo, e você tendo 1 hora de aula por semana com um professor ou uma professora, onde que te ajude, e isso já vai ser muito bom depois no final de tudo isso, quando você realmente precisar de um inglês numa viagem, ou, por exemplo, você conhecer um crush da tua vida que é de outro país. Tu fala assim, meu Deus, e agora eu preciso falar, preciso Isso falar. aí. Então, a gente sempre vai precisar de alguma forma do inglês e é muito importante.
Né, base da Pamela? dedicação do aluno, né? Tu és um exemplo de dedicação porque tu sempre foi buscando formas de ir praticando, né? De estar sempre em contato com a língua. Isso é fantástico e fundamental também, né? Tu falaste sobre, né, que às vezes a gente tem um receio, isso em outras línguas também. Eu posso falar de mim também, quando comecei a aprender espanhol, que a gente tem um pouquinho de receio de cometer erros na língua, né? Mas é errando que a gente aprende, então a gente vai errando, mas a gente vai tentando. O importante é tentar, né? Abrir mão desse desafio, né? De falar uma coisa errada, porque se a gente falar uma coisa errada, na próxima a gente vai se corrigindo e assim vai indo, né? De cara, já a gente não vai conseguir sair falando tudo perfeitamente e nem é essa a ideia. A ideia é que seja um processo e nesse processo eu vou gradativamente aumentando, né, a quantidade de palavras, as regrinhas e como formular uma frase, né? Até a gente conseguir se comunicando. A gente vai gatinhando, daqui a pouco a gente já tá de pé, a gente vai caindo, dando umas derrapadas aqui, né? Exatamente, é um crescimento. Exatamente. Bom, gente, é isso. Muito obrigado, Pamela, por esse tempo maravilhoso. Eu que agradeço. Eu deixo qual contato seu aqui embaixo na descrição. Eu deixo teu Insta? Pode ser, pode deixar o meu contato. Eu vou deixar o Instagram aqui da Pamela. Tenho certeza que vocês vão amar conhecê-la. Se vocês quiserem, seguem ela no Instagram também, que ela sempre deixa alguma coisinha lá de inglês. E quando vocês precisarem de um professor de inglês, olha, vem aqui com ela, que vocês não vão se arrepender. Uma pessoa super calma, tranquila, que tem bastante bagagem, já morou fora, consegue nos ajudar com muita coisa e paciência. Acho que principalmente a paciência de você ter além de um professor, ter um amigo que você pode confiar, você pode conversar, onde a pessoa é aberta. Então, eu acho que isso é um combo para você aprender ainda mais. Te agradeço muito, Pamela, muito obrigada. Eu agradeço muito o espaço e a nossa conversa, o nosso bate-papo, dessa aluna e amiga tão especial para mim, né? Que a gente já tem uma amizade bem consolidada, né, Cauane? Com certeza. Thank you very much. Thank you too. Thank you você também, não? For you too. Thank you very much. Thank you very much. Ok, gente, muito obrigada. Então, se você chegou até o fim desse vídeo, deixa teu like, não esqueça de compartilhar, se inscreva no canal, que é muito importante, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Bye.